essa conjuntura toda que Campo Grande tem hoje disponível do Parque Tech, isso tem em outras capitais? O daqui foi espelhado em alguma outra capital? Até que ponto a gente ter isso nos liga aos grandes centros? Porque a gente sabe que Campo Grande sempre foi muito de olhar os grandes centros, inclusive até no varejo que a gente falou agora há pouco, era essa história de ir lá em São Paulo comprar roupa para vender aqui. Agora a internet furou isso, porque já que você está comprando de lá, o consumidor daqui já compra de lá, recebe tudo de casa, né? E o centro de São Paulo continua movimentado, né? Continua movimentado. Por quê? Porque ele é o centro de distribuição. Então, às vezes, um centro de distribuição aqui também não seja uma má ideia. Né? Não seja uma má ideia. Talvez. Não foi em Goiás, né? Em Goiânia. Mas sim, o que acontece? O nosso parque tecnológico aqui, ele é fruto de um convênio com a FINEP, né? Que é a financiadora do Fundo Nacional de Ciências e Tecnologias. Então, o pessoal da Cidargo, antes de mim ainda, participou de um projeto de buscar esse processo seletivo, de buscar essas verbas aqui para Campo Grande. Eles conseguiram ser aprovados e a gente faz o acompanhamento desse convênio. Então, o que acontece lá? Vindo esse dinheiro, só que esse evento FINEP de parques tecnológicos, financiamento, já aconteceu anos anteriores. Então, os primeiros parques lá atrás, eles são os maiores hoje, que começaram lá atrás, né? Entendi. Normalmente Porto Digital de Recife, o São José dos Campos, e já começou esse processo anteriormente. Então a gente se espelha muito, né, na questão de São José dos Campos. Recife a gente já foi visitar através de uma parceria com o Sebrae, foi muito legal. Então, um pouquinho de cada a gente vai puxando, né? É que o parque tecnológico ele depende muito das vocações locais, né? Vocações e potencialidades locais. E então, aqui teria talvez em algum momento a gente passar a estimular questões do agro também, né? Isso. Que vão avançar faz muito dramaticamente com a rota. Aqui a gente acaba conversando bastante com o pessoal da Embrapa, né, gado de corte, que é referência nacional no que eles fazem, né? Então tem esse viés sim do agritech, né, que a gente chama. E quanto mais setores a gente identificar, né, a health que é muito forte também, a saúde, né? Porque tem todo um polo aqui que a gente, assim, não aparece muito aos olhos de fora, né? Mas a gente pesquisando, a gente acaba encontrando que tem alguns setores bem específicos, assim. A questão da cadeia de comida também, aqui pode ser uma boa, tá vendo? Sim, pois né? Tem as Dark Kitchen, né? Por que não pode chegar aqui e dar certo, né? São Paulo já tem, né? Mas assim, é muito engraçado, porque Campo Grande, a gente precisa ter um olhar voltado mais a essa questão econômica, né? A minha visão de Campo Grande, ainda mais quando eu tenho pavor de São Paulo, eu gosto de ir lá, passar um tempinho e voltar, sim, também para Rio de Janeiro, outras que não conheço Porto Alegre. Eu morei um pouquinho lá, eu gosto. É maravilhoso, mas não para morar e tal. E Curitiba eu conheço um pouco mais. Mas a visão que eu tenho é que tudo vai chegar aqui, depende da gente aumentar um pouquinho a escala e aumentar o tamanho também, porque é um mercado consumidor pequeno ainda, né? Vamos falar, a cidade de 1 milhão de habitantes, o estado inteiro tem 2 milhões e pouquinho, né? Mas a gente pode ser uma porta de entrada, uma porta de saída, né? Experimentações, assim, né, no caso. Por exemplo, a questão de algumas empresas irem para o interior, eu acho isso um pouco natural, não acho tão ruim a princípio, né? Nunca estudei a fundo isso, mas existe um princípio na economia, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela faz uma relação entre o peso do produto que você está produzindo e o final. Então, por exemplo, uma fábrica de celulose, papel, é muito mais vantajoso economicamente ela está perto do produto primário dela do que da instalada aqui na capital. Então, não acho que talvez que esse cenário... É estratégico, né? É estratégico, porque ele vai lá pegar madeira e transformar em papel, que é mais fácil de transportar, né? Sim. É isso que esse princípio econômico fala. Então, existem indústrias que precisam estar no interior, entendeu? Para a gente tentar trazer eles para cá não significa uma inabilidade, entendeu? Da capital. Sem contar que também tem a questão na fábrica, você tem o apelo operacional, né? Então, às vezes, numa cidade de interior que vai crescer ainda, essa mão de obra operacional não vai escassear algo que em Campo Grande está acontecendo. Aqui estão as faculdades, então o cara hoje está no operacional, amanhã ele quer trabalhar na área dele, né? Então muda bastante as realidades. Sim, é isso. Mas eu acredito que ainda seja um pouquinho mais a ver com a questão do objeto. Do objeto. Né? Porque seria mais vantajoso você estar perto de mais mão de obra, pensando nesse sentido.
Entendi. na minha visão, né? Posso estar equivocado. Entendi, na capital, né? É, No caso, onde mas- tem mais gente. Mas a capital acaba se especializando em serviços, né? Justamente por causa desses Sim. princípios. Assim, em algumas regiões existem indústrias que se encaixam bem, né? Não tem como a gente tentar trazer as indústrias para cá, a maioria delas, né? Existem indústrias que funcionam aqui, sim, sem problema nenhum. Mas depende de cada setor, entendeu? Às vezes acontece uma coisa que a gente não sabe por que está acontecendo, mas existe algum princípio econômico ali acontecendo, Entendi. sabe? Mas, por exemplo, falando em princípio econômico e nesse Minority Report aí dos próximos 10 anos aí e tal, o governo do estado, por exemplo, está fazendo os painéis, né, de determinadas áreas, demandas, né, sociais aí do Mato Grosso do Sul. E tem forçado também os municípios a fazer isso, né? Forçado que eu falo, estimulado, para o dinheiro chega se você tiver um mapeamento do seu problema e tudo mais, né? O que eu tenho visto nos vários anos, acompanhando a política pública como jornalista, é essa reinauguração dos problemas. Então passa uma gestão, vai lá, estrutura, estuda a coisa, oferece uma solução. Aí vem o outro, começa tudo de novo esse estudo e não sai do lugar a coisa, né? E os painéis não, os painéis eles dão visões técnicas das coisas. O ParkTech também pode ajudar um pouquinho nessa questão da tecnologia social das políticas públicas para que a gente consiga ver Campo Grande como várias mini cidades e dali para frente ver vocações ali para a região do Anduizinho, região do Lagoa. Pode sim, né? pode sim. Eu sei que no município aqui a gente tem a Planurb, que tem as zonas econômicas e ecológicas. Que já estuda né? bastante, né? Já estuda isso, né? A gente precisa a gente ainda não teve tempo de fazer essa formalização aí de um jeito mais aplicar a própria eficiente. tecnologia nisso. Né? Mas é possível sim. E todo o processo de inovação, as leis de inovação, tecnologia, elas também envolvem o social, a maioria delas. Então é possível sim esses programas voltados ao social também. E aí daria, por exemplo, para o gestor público um dashboard, né? Dele entender a cidade ali como se fosse... Igual olham a estrutura de trânsito, né? Quando a gente olha naqueles painéis grandes, mas assim, olhar a coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no município. Eu visitei esses dias a Getran, eles têm um desses já, é fantástico. Já tem, né? Controlando o trânsito. Mapa estratégico ali. Então, assim, tem várias iniciativas, né, que já acontecem e o Parque Tecnológico ele sempre vem para tentar ajudar, né? Tanto que, inicialmente, quando ele tem o início dele, a ideia era fazer uma incubadora. Ele falou, não, pô, mas já tem uma incubadora, vamos tentar transformar numa aceleradora. Você pega a questão das startups, elas começam com uma ideação, tem a pré-incubação, a incubação e a aceleração. Então tem todo um processo planejado aí para a gente tentar escapar do que o pessoal chama de vale da morte das startups, né? Sim. Que elas podem até receber o investimento inicial, elas saem da ideia, viram uma empresa, mas acabam caindo no vale da morte e não prosseguem. Né? Que é aquela história que boa parte das empresas do Brasil não sobrevive, né? Depois Isso e a startup ela vem tentar combater também, o que é um dos principais motivos dessa morte das empresas, são as barreiras de entrada, né? Então, assim, para você começar uma empresa, você já precisa de um monte de coisa, né? Sim. Então, você já começa devendo, já começa com bastante gasto, né? Contador, advogado, mas advogado tem que gastar mesmo. E sujeito às demandas também do mercado, né? Quem que aguenta e cada hora uma regulação e tudo mais, né? Exatamente. Mas o advogado é um bom investimento. Eu também acho. mas por que eu falo que a barreira econômica é o problema, né? A barreira de entrada? Porque investimentos, empreendedores, eles vão começar, e se a população não comprar, eles vão acabar mesmo. Mas é importante que a pessoa que tente, né, tente e fale rápido. O pessoal fala isso lá nos Estados Unidos, mas é verdade. Fale rápido. Começa, tenta a sua ideia, não deu, termina, começa outra, né? Então, se você tem uma barreira de entrada fácil de ser ultrapassar, vai vir outro problema. Você consegue ir indo, né? Agora, o problema é quando você tem uma barreira muito alta, a pessoa tenta, guarda, investe tudo em uma ideia, às vezes a ideia não é boa, sim, e não consegue sair dali e vai até o fim porque não vai conseguir abrir outra. Sim, né? E outra coisa, no mundo de hoje tudo fica obsolescente rápido também, né? A inovação de hoje, amanhã pode não ser nada, né? Isso é uma coisa legal dos empregos, que é o seguinte, se você, pegar um emprego antigo, o pessoal que acendia lampião na rua de Londres, né? Sim, o pessoal usa esse exemplo em alguns livros. Esse emprego sumiu, mas não é porque esse emprego específico sumiu que está mais difícil achar emprego, né? Porque a luz
Que foi com a energia elétrica, criaram-se vários outros A empregos. telefonista, né? O Telefonista. assessorista, né? Porque o assessorista sabe por que tinha assessorista, né? Não é porque o painel do elevador era muito difícil e tal. É para não estragar. Entendi. Porque a manutenção era muito problemática, então você bota uma pessoa ali para segurar ali o troço, para não deixar estragar. Hoje não, se estragar você bota, travou o elevador no meio, você liga lá naquele número, Resolve. em meia hora o cara tá ali, resolve, algum problema resolve. E geralmente resolve rápido. Né? Mas Democratizou, né, a tecnologia. A manutenção ajudou a assumir com essa profissão, e é claro que a manutenção envolveu capacitação, especificação e tudo mais. Não, faz muito sentido, né? Mas é isso. Obrigado. Obrigado a Prazer você aí, pelo parabéns aí convite. pelo Parktec. É isso. Obrigado por todo esse pelo conhecimento convite. jurídico. Agora sim, aproveitando para fazer a última pergunta. E essa tal de internet aí que tem o Marco Civil de 2015, tem muita coisa para mudar ainda no Brasil ainda? Nos próximos anos? Tem. Essa briga e guerra Sempre nas redes tem, sociais, né, cara? que falam irregular. Sempre tem, sempre tem. É assim. Não foi definitivo, né? Não foi, tem muita coisa acontecendo. Se você pega a questão da liberdade de expressão, né, que está no centro aí do debate, né, a gente tem decisões aí do STF favorável, a gente tem decisões do STF meio contra. Então depende, assim, que posicionamento você está, mais ou menos, né? Por isso que isso é bem complexo. Mas que vai pressionar naturalmente a novas leis, a novas circunstâncias. Mas tem muitas leis boas, né? O Marco Civil da internet é muito bom. Que ele não é uma lei, né? Ele é um ponto de partida para novas leis, né? É isso? Também, né? Mas ele traz direitos ali que são bem específicos. Mas tudo depende da visão de mundo que você tem, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, agora, me lembrei aqui. Se você pega na Europa, uma época teve uma discussão do seguinte: os celulares de diversas marcas que usavam Android, eles já vinham com Android instalados, né? E de graça para o usuário, certo? E aí o pessoal começou a estudar lá que isso seria uma violação econômica, né? De competição, né? Não esqueci o nome específico, mas está violando a livre concorrência, beleza. Porque já vem instalado, é muito mais fácil, a pessoa de instalar, instala outro, não dá, tal. Só que, de novo, voltando, eu acho que tem que focar na ação humana, né?